Vamos revelar? Bem, gente, tudo que é mandamento de Deus nós devemos obedecer. Nós não nos subjugamos, não nos submetemos a regras humanas que pessoas estabelecem. Tudo é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Não, a gente foi feito para o mundo e o mundo para nós. E a gente tem que usufruir realmente de tudo que existe aqui, desde que não sejam das coisas que nosso Deus proibiu. Aquilo que não é mandamento a gente não dá muito valor, mas aquilo que é regra divina a gente leva muito a sério. E lembrando que 3 meses depois da saída dos nossos antepassados do Egito, 3 meses depois, os nossos antepassados eles acamparam ali no pé do monte, e Moshe subiu ao cume e falou com o nosso Criador por 40 dias e 40 noites. E durante esses 40 dias e 40, esses 40 dias e 40 noites, nosso Deus ele deu a Moshe os 10 primeiros mandamentos que eram para serem repassados para o povo, para os nossos antepassados. E entre esses 10 primeiros mandamentos está este aqui, que está no Passuque 15, no versículo 15 do capítulo 20 de Shemot, que diz assim: não roubarás. É isso. Então, nosso antepassado tinham que conviver um com o outro sem pegar naquilo que não lhe pertencia, sem roubar aquilo que era do seu próximo. Se achou, tem que devolver. Se viu fácil em algum lugar, não poderia subtrair aquele objeto. Então, esse foi um dos primeiros mandamentos, ou seja, um dos 10 primeiros mandamentos que nosso Deus deu aos nossos antepassados. Não roubarás. Não é isso? Mas a Constituição Federal Brasileira proíbe roubar. E nós vemos pessoas que roubando, indo consequentemente para a prisão. A Constituição Federal Americana também proíbe roubar. Não pode roubar, mas muita gente rouba. E é claro que tem consequências para esse ato. E na Constituição Divina, quando nosso Deus estabelece as leis para nós, e nosso Criador diz assim: não roubarás. E se alguém roubar, o que acontece? Aí vamos colocar a Torá para responder a própria Torá. Não é isso? Então, no versículo 15 do capítulo 20 de Shemot diz: não roubarás. Um pouco mais adiante, dessa vez no versículo 16 do capítulo 21 de Shemot, no mesmo Sefer, no mesmo livro, diz assim: e quem roubar um homem e vender o que foi roubado, ou se o que foi roubado for achado na sua mão, certamente será morto. Então, Deus diz: não roubarás. E se no meio dos nossos antepassados alguém roubasse e fosse achado com ele aquilo que foi roubado, aquela pessoa era executada, não tinha perdão. Da mesma forma, se o objeto foi vendido, não estava mais com ele, então, da mesma forma, era executado. Não tinha perdão para o roubo. Então a pessoa está advertida, sabe que não pode fazer aquilo. E se a pessoa faz, tem consequências. E é claro que o atual Israel, ele não vive a Torá, ele vive uma democracia. Para Israel viver isso aqui, ele teria que ser um reino, como um Brunei, por exemplo, ter sua lei baseada aqui na Torá. E todo aquele que roubasse seria levado à pena de morte. Então, hoje Israel vive o que? Uma democracia. Mas temos as nossas comunidades espalhadas por todo o mundo. E o que acontece se alguém roubar? Vamos matar a pessoa? Não, vamos excluir ela do nosso meio. E depois que a gente expulsar ela do nosso meio, nós não aceitaremos mais ela de volta. Porque no meio aí, fora, a gente vê
as festas entre as pessoas que não são israelitas, a gente vê celulares sumindo, né? Celulares roubados, outros tipos de objetos sendo furtados, sendo roubados. E por que em nosso meio nós iremos aceitar isso? Não pode haver isso em nosso meio. Isso não é a prática do nosso povo, né? Nosso Criador estabeleceu que não se pode roubar de forma alguma, de maneira alguma, né? Então, se roubar, as consequências seriam execução. Mas como Israel não vive a democracia, não vive um rei, não é um reino, e não vive a Torá, vive uma democracia, Israel não está procurando agradar a Deus, mas sim o mundo. É claro, tem as comunidades que vão agir dessa forma, né? A gente vai excluir a pessoa, não vai aceitar roubo em nosso meio, até porque nós somos um povo separado por Deus para ser diferente dos demais povos. Em uma festa nossa, uma Hag, não pode sumir objetos, né? Se sumir objetos, é claro, a pessoa tem que ser expulsa, excluída e até denunciada, porque ali é um flagrante, então é possível que a pessoa seja presa ali no local e seja tirada também, não só do meio da sociedade, mas também do meio do nosso povo, né? Porque isso não pode haver. Então, gente, o que nós vemos também é que a sociedade brasileira, nós que vivemos no Brasil, vemos que a sociedade brasileira ela às vezes ouço pessoas dizendo que a galinha pintadinha é diabólica e que a Hello Kitty é diabólica, que não pode seus filhos assistir, e ensinam isso e gravam mensagens sobre isso. Mas, gente, meus filhos assistem Hello Kitty, pelo menos a minha filha assiste Hello Kitty e assiste também a galinha pintadinha numa boa. O que meus filhos, os mais velhos, não assistiam, e minha filha, que ainda é criança, não assiste aqui, é o Pica-Pau, o Tom e Jerry, o Tico e o Teco, né? São esses. Por quê? O que é a gente... Se não me falha, Kohelet ou Michelet diz assim que ensina teu filho no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. É isso. Então você pega a sua criança, coloca ali para... Não pode assistir a Galinha Pintadinha ou a Hello Kitty porque é diabólico, mas pode assistir ali o Tom e Jerry e o coitado do Tom, o cara que tenta manter a ordem, o cara que tenta fazer tudo direitinho, só se dá mal. E o Jerry, que é o ladrão, ele sempre se dá bem. E a tua criança está sendo ensinada, está vendo ali... Porque quando a pessoa é criança ainda, existe a formação psicológica, está ainda em formação a sua, né, a sua mente, e ela começa, a criança, a entender que é normal roubar, porque o artista do desenho é o Jerry. E quem é o Jerry? O ladrão. Ele rouba e se dá bem. E o Tom, que tenta realmente manter a ordem da casa, sempre se dá mal. Então o que é que se passa para uma criança que está em formação psicológica ainda? É um adolescente também. Que roubar é bom. Que quem rouba sempre se dá bem. E quem não rouba sempre vai se dar mal. Então outro desenho que meus filhos mais velhos não assistiam, e minha filha também não assiste, é o Pica-Pau, é outro ladrão. Ele está sempre roubando, é isso, e sempre se dando bem. Quem tenta manter a ordem, quem tenta conter o Pica-Pau nunca se dá bem, sempre se dá mal. Então a mensagem que é passada para os nossos filhos é que é bom roubar, que é tranquilo roubar, que não tem consequências, que o ladrão é um artista, porque é o que nós vemos na nossa sociedade brasileira. O Jerry é o ladrão, que é o Jerry, é o artista do desenho, né? O Pica-Pau é o artista. Por que que o artista do desenho é, na verdade, um ladrão que está roubando, que está furtando, que está tirando o que não é dele, e quem tenta manter a ordem sempre se dá mal? Isso é uma cultura brasileira, tá, gente? O mundo não está assim. Isso não é um problema mundial, é um problema aqui do Brasil, por causa desses ensinamentos. Então começa a passar uma mensagem negativa, o que é bom sendo mostrado como se fosse ruim, e o que é ruim sendo mostrado como se fosse bom, né? Como tem lá o nosso Tanar que diz: ai daquele que chama o doce de amargo e o amargo de doce, chama as trevas de luz e a luz de trevas. E assim está a sociedade brasileira, né? O Tico e o Teco também, os esquilos, né? Eles roubam e são outros artistas, fazem um sucesso tremendo.
e esses desenhos são bem antigos, e as crianças estão aí assistindo Tom e Jerry, assistindo o Pica-Pau, assistindo o Tico e o Teco, né? E passando, e essa mensagem está sendo passada para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E a sociedade, a formação psicológica da cabeça da sociedade brasileira é que, na verdade, o ladrão é um artista. O ladrão não é um vilão, o ladrão é passado desde quando é criança, que o ladrão, na verdade, é o artista. Então, é muito complicado, é isso. E a gente não vai segurar jamais uma sociedade se ela está sendo ensinada de forma errada. Se a gente vê, por exemplo, nas escolas, se chama Semana Cultural. Quando a gente vai lá, na verdade, não é uma semana cultural, é uma semana musical. Porque, na verdade, para ser uma semana cultural, teria que fazer uma Olimpíada de Matemática. Quem tirou a melhor nota em matemática, a segunda melhor nota, a terceira melhor nota, seria premiado, né? Quem tirou a primeira melhor nota, a melhor nota em geografia, seria premiado, a segunda melhor nota em geografia seria premiado, né? Um bronze para quem tirou em terceiro lugar. É assim, porque cultura, foi ensinado que cultura é um conjunto de conhecimentos. Quanto mais você tem conhecimento, mais cultura você tem. Agora a música, chamar uma semana musical de semana cultural, é semana cultural, chega lá sua música, dança, isso não é cultura. Isso aí, na verdade, é dança e música. Cultura é conhecimento. E quanto mais você ensina e quanto mais você aprende, você é cheio de cultura. Uma pessoa culta é uma pessoa que tem um bom conhecimento, né, em várias coisas, né, em um amplo espectro de coisas no mundo. Mas quando a pessoa é ensinada na cultura brasileira, que se vê hoje pessoas que estão no ensino médio, né, escrevendo totalmente errado o português, né, e é muito complicado. E às vezes a pessoa chega a certo nível não porque realmente tem o conhecimento, mas porque recebeu ali uma mãozinha, alguém empurrou, né? Então é muito complicado. Então, como se ensina a nossa sociedade brasileira, se hoje, por exemplo, o pior ladrão não é o ladrão declarado. Isso aí a gente já sabe que é bandido mesmo, de facções que roubam, e a gente está preparado para ele. Sempre a gente, né, não vira as costas, a gente está sempre observando se tem uma moto vindo com duas ou uma pessoa, e a gente fica em alerta. Mas o pior ladrão é aquele que diz que não é ladrão, é aquele que diz, por exemplo, que é trabalhador, né? Como, por exemplo, a gente vê em noticiário de pessoas roubando, por exemplo, trabalha num posto de combustível, o tanque de combustível só cabe 5 litros, mas está registrando ali na máquina de combustível que o camarada colocou 6 litros, né? E o cara diz, olha, como é que o tanque, né, da minha moto só cabe 5 litros e aqui está registrando 6 litros, né? É uma coisa horrível. Então a gente vê também nos caixas, como aconteceu com o Benjamin, né, um membro da nossa comunidade, que ele comprou 6 garrafas de água sanitária e, por incrível que pareça, deu R$60. E cada uma dessas garrafas de água sanitária custava R$1, né? E o que aconteceu? O caixa lá, ele registrou R$1 como R$10, então deu R$60. Em vez de dar R$6, deu R$60. Ele olhou a notinha, por isso que a gente tem que desconfiar, olhar a notinha, voltou lá e isso foi corrigido. O que acontece? Esses caixas hoje roubam dessa forma, ele transforma, por exemplo, R$2 em 20, se você não olhar no monitor, você vai se dar mal. Então a gente não pode confiar em ninguém, tem que estar olhando a notinha, é isso? Porque o mesmo aconteceu comigo aqui em um supermercado, não vou falar o nome até porque para não manchar o nome do supermercado, que para mim eu continuo comprando nesse supermercado porque eles, né, fizeram justiça. Eu comprei algumas coisas aqui num supermercado, aqui na avenida, em Cascavel, e um objeto de R$2, eu vi no meu monitor quando saiu por 20, eu disse, espera aí, esse objeto custa R$2, por que está aparecendo aí no monitor esse objeto por 20? Quer dizer, ela transformou, a caixa ali, a moça, transformou R$2 em R$20. O que acontece se as pessoas fazem isso? Por que isso acontece? É um tipo de roubo, né?
que subtrai aquilo de você sem que você perceba, né? E você paga ali achando que é aquilo mesmo. Ah, tá muito caro, às vezes não é, o problema está no caixa, prejudica também o supermercado, porque às vezes você muda de supermercado, vai comprar em outro porque estão caras as coisas, às vezes não é coisa do supermercado, ali é problema do caixa ou daquela pessoa que está ali, gente. Então, o que acontece? Eu chamei o gerente, fiz a denúncia e o gerente colocou aquela pessoa para fora, aquela pessoa saiu, né? Fui colocada outra pessoa no lugar dela. Então é por isso que eu continuo comprando nesse supermercado, porque não era problema do supermercado, era do caixa. O que acontece? No fim do expediente, o que faltar, eles descontam daquele caixa, não é isso? É por isso que se der um troco a mais para nós, nós temos que devolver, porque a gente sabe que aquilo não foi de Deus. A pessoa se enganou e deu um troco a mais para nós. No final do expediente, se for fechar o caixa e tiver faltando R$10, aqueles R$10 vai sair do bolso daquela pessoa ali que está trabalhando como caixa daquele supermercado. Da mesma forma, o que passa, gente, essas pessoas mal intencionadas, o que passa, elas colocam no bolso. Por exemplo, fechou o caixa no final do expediente, né? Então, o que acontece? Ela passou R$100, então elas colocam no bolso. Passou 200, colocam no bolso. E assim a roubalheira está grande no Brasil, não é isso? Então você é roubado sem nem perceber, por incrível que pareça, não é isso? Então é muito fácil a gente identificar o ladrão declarado. Isso aí a gente não nem, né? Agora o problema é o ladrão que está na sociedade, enche a boca de trabalhador, até é revoltado com outras classes, que às vezes até não reconhece classes, atividades exercidas por outras pessoas, que para ele não é trabalho, e começa a ofender a dignidade das pessoas que estão ali exercendo uma atividade que para ele não é um trabalho. Então começam a ofender a dignidade da pessoa, e toda atividade é um trabalho. É isso. Tudo que a pessoa faz, e em troca daquele serviço que ele está fazendo, seja secular ou seja religioso, ele está prestando um serviço, está recebendo seu salário pelo serviço prestado. E, por incrível que pareça, quantas pessoas que enchem a boca de trabalhador, mas não, se você não tiver cuidado, ela vai subtrair alguma coisa de você, ou até mesmo dinheiro. Então essa moda está, entendeu, se espalhando pelo Brasil. Então tomem cuidado quando for fazer compras, tomem cuidado quando for encher o tanque de combustível, verifique direitinho, porque isso aí está fora do normal, é muito complicado. Então essa é a cultura brasileira, e nós, israelitas, nós temos que nos comportar de uma forma diferente. Não é porque moramos no Brasil que a gente tem que se comportar dessa forma. A gente tem que deixar de lado essa cultura e esses murmurões, essa pessoa que vive reclamando da vida, né, e se comportando dessa forma. Você vacilou no setor de trabalho, como diz um membro da nossa comunidade. Ele diz que no setor de trabalho dele já sumiu alguns objetos, e ninguém lá confia de deixar o objeto à toa, não, porque se vai num banheiro e a pessoa esquece uma toalha, quando volta lá para buscar, esqueceu, voltou lá para buscar, não está mais, e não aparece quem pegou, né? Bem assim é relógio, bem assim é celulares. Então o cara está lá no setor de trabalho enchendo a boca de trabalhador, mas você não vacile, não deixe o seu celular à toa, não deixe o seu relógio à toa, porque ele vai furtar, vai roubar, mas vai estar ali esculhambando com os bandidos declarados. O ladrão declarado já é ladrão, já é declarado mesmo, a gente já sabe. Agora, o maior cuidado que a gente vai ter, como eu costumo dizer, né, que o falso amigo é mais perigoso do que o inimigo declarado. Esse é o perigo, é o inimigo que se passa por amigo. Esse é o pior inimigo de todos, porque o inimigo declarado, a gente já está preparado para ele, já sabe que é inimigo mesmo, mas o falso amigo, né, o inimigo que finge ser seu amigo, esse é o pior de todos, e é muito complicado. Então, ser roubado no setor de trabalho por colegas de trabalho é muito complicado. Então, essa é a sociedade brasileira, né? Então, reclamar somente de político, complicado. Não se pode reclamar apenas de político, né? E fica complicado porque se a gente olhar como uma certa pessoa, né, disse assim: eu vivo num país de coxos, e quem diz que não manca são exatamente os mais aleijados. É incrível que pareça, né?
Eu vivo numa terra de coxos, e quem diz que não manca são os mais aleijados. Por quê? Porque essas pessoas, né, diz que não manqueja quando anda, mas são os mais manquejadores, e é muito complicado falar mal dos outros, né? Político tem que morrer, e bandido tem que morrer, e esse tipo de bandido, né? Esse tipo de roubo, né? Entendeu? Do cara que é o colega de trabalho e tá ali, se você vacila, some e você não sabe quem foi, não tem câmera mesmo para pegar, então tá complicado viver no Brasil. E é claro, gente, assim como Deus separou a gente do meio de um montão de povos daquele tempo, nós temos que ser um destaque neste mundo. Nós temos que realmente sermos diferentes. É isso. A gente tem que realmente sermos Hatzadikim, né? Hatzadikim, os justos, os justos. É assim que temos que ser. Então essa é uma das mitzvot do nosso Deus. Não roubarás. E se roubar, nosso Deus diz que aqui é pena de morte, não tem perdão para o roubo, né? Então, mais uma vez, lendo com todos, é o versículo 15 do capítulo 20 de Shemot, diz, não roubarás, né? Aí se diz, e se roubar, né? Aí o versículo 16 do capítulo 21, também do mesmo Sefer, do mesmo livro, né, Shemot, diz assim, e quem roubar um homem e vender o que foi roubado, né, ou se o que foi roubado for achado em sua mão, certamente será morto. Então, se Deus não perdoa, imagine eu não sou melhor que Deus, né? Então a gente não pode perdoar, e a gente tem que realmente sermos Hatzadikim mesmo, né? Nós temos que ser os justos, nós temos que ser diferente das pessoas aí fora, nós temos que nos alegrar nas nossas festas, nós temos que nos animar nas nossas festas, sem preocupação com algum objeto que a gente deixou ali, até porque a gente está dançando, a gente está, né, comendo, a gente está bebendo, a gente está ali em família, reunidos em família, né? E a gente não pode estar preocupado porque não pode ter esse objeto aqui, porque pode sumir jamais. Nós somos o povo de Deus mesmo. Somos o único povo na terra que invoca o Criador. Bendito seja Ele, e a rever nosso Deus, né? O verdadeiro que nos tirou, que tirou nossos antepassados do Egito. E hoje nosso povo vive não pela vontade do homem, mas pela vontade do nosso Deus. Porque se fosse depender da vontade do ser humano, nós já teríamos sido destruídos e seríamos um povo como os midianitas, os filisteus, os astecas, né, os vikings, né, que se fala sobre eles, mas eles não existem mais. É um povos que existiam, mas não existem mais. Mas o nosso povo Israel vive, né? Ame Israel, Rai. Então, nós vivemos, nós existimos de fato, e o nosso segredo está na nossa obediência. Se nós obedecemos, Deus nos abençoa. Se nós não obedecemos, Deus não nos abençoa. A gente não vive de fé, a gente vive de obediência. Aquilo que não é mandamento, a gente não vai cumprir. É por isso que nós vamos ao supermercado comprar ali a nossa garrafa de vinho. Quem pode compra uísque, quem pode compra outro tipo de bebida, e nós não iremos nos preocupar porque estão nos censurando, dizendo, não é de Deus não, se fosse de Deus, quem já viu uma pessoa de Deus beber? É muito complicado, né? Mas esse mandamento não foi estabelecido por Deus, foi estabelecido por humanos. Eu não vou me submeter a isso. Eu acredito que você, um bom israelita, não vai se submeter a isso. Deixar de usufruir das coisas que Deus deixou, que Deus deu para nós neste mundo, porque alguém está estabelecendo um mandamento, uma regra para nós. Ele não é o meu Deus. O meu Deus já fez todas as regras necessárias que eu preciso cumprir, inclusive essa, né? Mas aquelas regras estabelecidas por seres humanos, eu não me submeto, sei que você também não vai submeter. É por isso que nós dançamos, nós bebemos, nós nos alegramos na presença do nosso Deus e nos comportamos de uma forma que obedecemos mandamentos que para eles não são mandamentos, enquanto que eles obedecem a mandamentos que para nós não são mandamentos. É isso. Então há uma diferença entre as regras, as nossas regras, e há uma diferença entre as regras estabelecidas para eles. De forma que, por exemplo, comer carne de porco para o goi é uma besteira, né? Sendo que para nós não beber aqui é uma besteira, porque nós temos que usufruir da vida, que a vida passa. Fomos crianças, nos tornamos adolescentes, jovens, estamos em uma idade mediana, vamos envelhecer e depois morreremos. Então,
nós não somos espírito, nós somos seres humanos e vamos curtir sim a nossa vida enquanto há saúde, enquanto há vida, em família, porque nós não podemos pegar o nosso dinheiro e gastar no bar ou sair com os amigos, a gente gasta com a família, com prazer, né? O meu velho pai me ensinou isso, né? Curtir a família, viver em família, e isso foi herdado, eu herdei isso, isso é maravilhoso, e eu passo isso para todos aqueles praticantes do israelismo. Então que Deus, nosso Criador, bendito seja Ele, Yahvé, abençoe grandemente a sua vida. Lehi Traot.